Vamos conversar um pouquinho agora sobre condutor em equilíbrio eletrostático. Beleza? Bem, para começar, eu estou representando para vocês aqui um tipo qualquer de condutor. Então veja que é algo totalmente estranho aqui, não importa, é um condutor, perfeito? Lembrando bem da definição do que é o condutor, tá? Beleza. Esse condutor, eu vou eletrizar esse condutor. A primeira coisa que a gente nota, moçada, é o seguinte: não importa se eu estou jogando elétrons ou tirando elétrons desse corpo, não importa, tá? Se eu eletrizá-lo, as cargas elétricas em excesso, sejam elas positiva ou negativa, vão se distribuir por sua superfície externa. Nunca ficarão aqui dentro, tá? Então, por exemplo, eu vou tirar elétrons desse corpo aí. Não interessa de onde eu estou tirando elétrons dele, mas estou tirando. O que vai acontecer? Ele vai ficar positivo. Onde ficarão essas cargas? Ficarão aqui, ó. Nesta superfície, na superfície externa do corpo, ó. Tá? No corpo, porém na sua superfície. Nunca dentro dele. Eu não terei carga em excesso dentro dele em hipótese alguma. Olha só, tá? Vai acontecer alguma coisa desse tipo aqui. Perfeito? Bem, já dá para vocês perceberem o seguinte, é óbvio, né, gente, que como cargas e sinais iguais se repelem, se eu tiver carga positiva aqui dentro, elas serão repelidas para a superfície de fora, devido às outras cargas, né? Mesma coisa, cargas negativas. Se eu tiver negativa, né, serão atraídas e irão para a superfície externa. Então, nunca ficarão aqui dentro cargas elétricas em excesso. Tá? Não importa se esse meu condutor ele é um condutor oco ou é um condutor maciço, não importa. O que importa? Aqui dentro eu não terei carga em excesso. As cargas elétricas em excesso ficarão obrigatoriamente na sua superfície externa. Ok? Bem, isto aqui é um condutor em equilíbrio eletrostático, ou seja, nesse momento não há mais movimento ordenado de cargas elétricas. Elas se distribuem de maneira que cada uma delas fique em equilíbrio. O máximo que acontece é elas ficarem vibrando em torno de uma determinada posição. Porém, elas não existe mais um movimento ordenado, não existe mais corrente elétrica nela aqui. As cargas não se movimentam mais num determinado sentido, tá? Elas já estão todas paradas ali no meu condutor, ou como eu disse, vibrando em torno de uma determinada posição, né? Então essa situação estabelece o que nós chamamos de condutor em equilíbrio eletrostático. Nesse caso, independente do condutor, tem algumas propriedades muito importantes. Primeira delas, nós lembramos que quando dois pontos com diferença de potencial têm uma certa ligação, eu passo a ter um movimento de carga que vai sempre se movimentar no sentido, se ela for positiva, no sentido do maior para o menor potencial. E se for negativa, do menor para o maior potencial. Então a gente lembra que sempre que ocorre diferença de potencial, eu tenho movimento de carga entre esses dois pontos. Conclusão: se cargas elétricas não mais se movimentam aqui, se o condutor é equilíbrio eletrostático, o que garante o equilíbrio eletrostático é exatamente o fato das cargas não terem mais um movimento ordenado. Ora, isso significa para nós que nenhum ponto do condutor pode ter potencial diferente. Ou seja, eu não posso ter diferença de potenciais entre nenhum dos pontos do meu condutor. Perfeito? Todos os pontos têm obrigatoriamente que ter o mesmo potencial. Afinal de contas, as cargas elétricas não se movimentam mais. Então eu digo que esse condutor, quando em equilíbrio eletrostático, ele é um corpo equipotencial. Tá? Então, todo corpo em equilíbrio eletrostático é um corpo equipotencial. Então, eu vou colocar isso aqui como observação para nós. Então, olha lá, observação, tá? Aqui, uma observaçãozinha. Primeiro, olha lá, todo corpo em equilíbrio eletrostático, então vamos lá, corpo em equilíbrio corpo em equilíbrio eletrostático
eletrostático, corpo em equilíbrio eletrostático é obrigatoriamente equipotencial. É equipotencial, tá? Ou seja, todos os seus pontos têm exatamente o mesmo potencial. Então veja bem, moçada, não importa se eu estou falando de um determinado ponto dentro do meu condutor, vou chamar esse ponto aqui de um ponto A, ó, dentro do meu condutor, ou um ponto na superfície de meu condutor, vou chamar de ponto B, tá? Não importa se eu estou falando de um ponto aqui na ponta, vou chamar de ponto C, tá? Ou aqui nessa região que eu vou chamar de D, não importa onde. Qualquer ponto que seja interno ou na superfície do meu condutor tem exatamente o mesmo potencial. Então eu posso dizer com certeza que o potencial no ponto A é exatamente igual ao potencial no ponto B, porque o B pertence ao corpo, que é exatamente igual ao potencial no ponto C, pertence ao corpo, que é exatamente igual ao potencial no ponto D. Perfeito? Então, isto aqui é uma propriedade muito importante para nós. O que caracteriza aqui? Qualquer corpo que esteja em equilíbrio eletrostático é um corpo equipotencial. Tá bem, gente? Muito bem. Essa é uma primeira propriedade realmente muito importante. Segunda propriedade muito importante também que nós temos que entender. Como esse corpo aqui é um corpo equipotencial, tá? Se nós estivermos aqui dentro, tá? Nós estaremos sobre o mesmo potencial sempre. Conclusão, nós estamos protegidos de qualquer coisa ali fora. Eu posso tocar em qualquer lugar aqui na superfície, que como não há diferença de potencial, eu não tomo choque, porque não vai ter movimento de carga sobre o meu corpo. Afinal de contas, eu estou tocando entre pontos com o mesmo potencial. Tá? Este corpo que acaba blindando quem está aqui dentro, pelo fato dele ser um corpo equipotencial, pelo fato das cargas não entrarem, mas sim ficar só na superfície externa, garante um detalhe muito interessante para nós. Observe que se vier um raio aqui de fora, nesse corpo, as cargas que vierem vão distribuir-se pela superfície externa. Essas cargas não vão entrar. Conclusão, se eu estiver aqui dentro eu não vou tomar choque. Então este corpo ele é chamado de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. Perfeito? Então olha lá, uma segunda observação, tá? Este corpo equipotencial, este corpo que está em equilíbrio potencial, é chamado de blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática. Ou também conhecido como gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday. Maravilha? Então, esse detalhezinho aqui é um detalhezinho que nós temos que guardar, que realmente é algo muito útil para nós. Ó. Blindagem eletrostática é o nome desse bicho, né? Ou também gaiola de Faraday. Perfeito? Aqui dentro não se toma choque. Um exemplo fantástico da gaiola de Faraday é o carro. Uma estrutura metálica, se você estiver dentro do carro, cair um raio, você não vai tomar choque se estiver lá dentro. Por que você não vai tomar choque? Porque é uma gaiola de Faraday, é uma blindagem eletrostática. Todas as cargas elétricas que vierem do raio vão se distribuir pela carcaça do carro. Tá? Se não estourar o pneu e não sair tudo pela terra devido ao contato com a terra, se o pneu conseguir isolar, as cargas vão ficar na carcaça do carro, mas pelo lado de fora, nunca dentro do carro. Então você pode tocar em qualquer ponto do carro, porque o potencial é o mesmo em todos os pontos, que não vai ter carga passando por você, você não vai tomar choque.
Você pode, inclusive, abrir o vidro e tocar no carro pelo lado de fora. Não tem problema, o potencial é o mesmo. Então, conclusão, não vai entrar carga, você não vai tomar choque. É óbvio, você só não pode querer sair do carro. Se você quiser sair do carro, na hora que você tentar sair e você for colocar o pé fora, você está fazendo uma ligação do carro à terra. Aí sim tem uma diferença de potencial. Potencial do carro, que não é zero, porque ele está eletrizado, com o potencial da terra, que é zero. Aí tem uma diferença de potencial, as cargas vão sair por você, você está fazendo o papel de um fio terra. As cargas estarão saindo por você e indo para a terra. Perfeito? Isso você não pode fazer. Agora, se você ficar quietinho lá dentro, sem problema nenhum, não vai acontecer nada. Isso é o que nós chamamos de gaiola de Faraday ou de blindagem eletrostática. Perfeito? E mais um detalhezinho importante, o último detalhe muito importante aqui, é o que nós chamamos, vou colocar aqui como terceiro, o poder das pontas. Poder ou efeito, tem gente que também chama de efeito das pontas. Olha só. Tá? Poder ou efeito das pontas. Poder das pontas. Tá? O que é isso? O que significa isso, gente? Nós podemos mostrar que, e você mede isso na prática e sabe o que acontece, que quando o meu condutor está em equilíbrio eletrostático, nós verificamos que há maior concentração de cargas nas pontas do meu corpo. Se o corpo tiver ponta, na ponta tem maior concentração de cargas. Então o que significa isso? Tendo maior concentração nas pontas o campo elétrico, o potencial elétrico é igual em todos os lugares, não tem diferença de potencial, porém o campo elétrico aqui do lado de fora, ele é muito maior que o campo elétrico nessa região externa ao redor do resto do corpo. Eu tenho aqui uma região de campo elétrico muito mais intenso, ó, aqui na ponta. Por quê? Porque eu tenho muito mais cargas ali na ponta. Tá? Isso aí gerou para nós a possibilidade de criar algo chamado de para-raio. O que é para-raio? Nada mais é do que uma ponta colocada em um lugar muito alto. Por quê? O para-raio sendo uma ponta, ali eu vou ter maior concentração de cargas. Se tiver que ocorrer movimentação de cargas entre terra e nuvem, primeiro vai ocorrer através da região do para-raio. Por quê? Porque ali o campo elétrico é mais intenso, ali as cargas sofrem maior força de atração ou repulsão. Perfeito? Então, o efeito das pontas ele é muito importante exatamente por isso. É por isso que deve-se evitar de, quando tiver tempestade, ou fechar o tempo, tiver raios, relâmpagos e tal, não escondermos embaixo de árvore. Por quê? Porque a árvore é uma ponta condutora aterrada. Então a possibilidade de cair raio nas árvores é muito grande. É por isso que não se deve sair ao relento, né, quando estiver tendo raios, tempestade e tudo mais, com materiais, com alguma coisa pontiaguda. Por quê? Você está ali, a possibilidade de ter raio existe. Né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Isso aí é uma coisa que nossos avós antigamente já diziam, né? Pô, não sai com tesouro, não sai com isso, com aquilo, coisa que tem ponta aí, metal com ponta, não sai lá fora porque está armando tempestade e tudo mais. Exatamente devido ao efeito das pontas. Tá certo, gente? Tá? Então, dois detalhes importantes, tá? O equilíbrio eletrostático do corpo, ele é chamado de blindagem eletrostática, e o efeito das pontas. Um detalhezinho muito importante para a gente ficar esperto e terminar esse vídeo, que está ficando um pouquinho longo, é o seguinte: o fato desse corpo ter potencial igual em todos os pontos, não ter diferença de potencial aqui nele, as cargas não poderem entrar, tá? As cargas ficarem só na superfície externa, não ocorrer movimento de carga entre o lado da superfície e a região interna, faz com que o campo elétrico aqui dentro seja nulo. Dentro, na região interna, só na região interna, tá? De um corpo em equilíbrio eletrostático, obrigatoriamente,
o meu campo elétrico ele é nulo. Deixa eu colocar esse E de campo elétrico um pouquinho mais para cá, para não misturar com esse meu ponto A aqui. Deixa eu botar esse pontinho A, né? Que é um pontinho interior um pouquinho mais para cá. Ele é interior. E aqui, para ficar bem claro para nós, ó, o nosso campo elétrico ele é obrigatoriamente zero dentro do meu condutor em equilíbrio eletrostático. Qualquer que seja o lugar. Observe que aqui nas pontas eu tenho um campo elétrico forte aqui nessa região externa, porém, dentro o campo é nulo. Aqui dentro o campo é nulo. Tá? Quem estiver aqui dentro não vai sofrer força elétrica, porque o campo lá dentro ele é nulo. Tá bem, gente? Então tá aí um resumão do que é um condutor em equilíbrio eletrostático. Só teoria, pura teoria, mas uma teoria importante para nós. Perfeito? Um detalhezinho só, tá? Se esse corpo é um corpo equipotencial, você vê que se eu for representar as minhas linhas de força do campo elétrico criado por esse corpo, tem que ser linhas perpendiculares à sua superfície. Linhas saindo, porque nós sabemos que corpos positivos geram campo representado por linhas saindo dele, só que saindo sempre perpendicular à superfície. Tá bem? Então tá aí um resumão da teoria, tá? Para ajudá-los nos estudos. Ok, moçada? Um abração, beijão no coração de todos vocês.